Aula 1, ANP4, questões 1 e 2. Então, na ANP4, nós vamos ver teorema de Tales, teorema de Pitágoras e algumas questões de geometria. Então, vamos começar aqui estudando alguns elementos da geometria. Então, aqui nós temos retas. Então, retas são linhas, como se fossem linhas esticadas. Então, retas paralelas. Então, aqui nós temos duas retas. Então, nós temos uma reta representada pela letra R minúsculo, uma outra reta representada pela letra S minúsculo. Então, o que são retas paralelas? Então, retas paralelas são retas que nunca se cruzam, ou seja, não tem um ponto em comum. Então, na geometria, as retas são infinitas. Então, imagine duas retas que nunca vão se encontrar. Então, elas são paralelas, como aquelas duas linhas amarelas que tem na rua. Então, são linhas paralelas. Então, elas nunca se encontram. E para representar as retas, sempre serão usadas letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui a reta R e a reta S, no caso são paralelas, nós também vamos representar com esse símbolo aqui. Então, a reta R é paralela, então dois traços na diagonal. Então aqui significa a reta R é paralelo à reta S. Então esse é o símbolo que nós vamos usar. Podemos ter também retas transversais. Retas transversais são retas que se cruzam em um ponto. Então aqui tem um ponto P, onde há um cruzamento entre as retas T e U. Então as retas T e U não são paralelas, pois elas se cruzam em um ponto. Aqui nós vamos representar o ponto por letra maiúscula. Então, letra maiúscula para representar pontos. Então, aqui no caso nós representamos o ponto P, letra maiúscula. Então, retas paralelas são as que nunca se cruzam, e retas transversais são as que se cruzam em um ponto. Aqui nós vamos ver o teorema de Tales. Então, no teorema de Tales nós vamos usar a ideia de retas paralelas e transversais. Então, o que é um teorema? Então, teorema é uma afirmação que pode ser provada como verdadeira. Então, a afirmação feita pelo Tales, Tales foi um matemático grego que criou esse teorema. Então, teorema é uma afirmação que pode ser provada verdadeira. Ou seja, esse matemático Tales fez uma afirmação em geometria e conseguiu provar que ela é verdadeira. Então, isso é um teorema. Então, o teorema de Tales é o seguinte. Então, aqui nós teremos três retas. Reta RST. São essas três retas, né? Elas são paralelas entre si. Quer dizer que nenhuma delas cruza a outra em nenhum ponto. E as retas U e V
são transversais, ou seja, elas cruzam essas retas RST em 6 pontos aqui. Então tem 6 pontos de cruzamento. E aqui se formaram segmentos. Então aqui tem um segmento de comprimento M. Aqui tem outro segmento de comprimento N. Um segmento de comprimento P. E um segmento de comprimento Q. Então são 4 segmentos, ou seja, 4 pedaços de reta. Então tem as retas RST paralelas, U e V transversais, formando os segmentos M, N, P e Q, como na figura. Então o que diz o teorema de Thales? O que Thales descobriu? Se tiver as retas como na figura, Thales descobriu que dividindo o comprimento M pelo comprimento N é igual a dividir o comprimento P pelo comprimento Q. Ou seja, M dividido por N é igual a P dividido por Q. Lembrando que as retas RST têm que ser paralelas. Então, simbolizando dessa forma. Então, o teorema de Thales é isso. Você tem 3 retas paralelas com outras 2 transversais, formando os 4 segmentos. Então, no caso, os segmentos aqui, M dividido por N é igual a P dividido por Q. E usando esse teorema, nós podemos calcular um segmento desconhecido. Por exemplo, aqui nós temos a mesma figura e temos 3 medidas, mas uma delas é desconhecida. Então esse segmento aqui vale 5, esse aqui vale 6 e aqui vale 10. Nós queremos calcular esse comprimento X aqui, esse segmento. Então aqui, como foi informado que as retas RST são paralelas, então podemos usar o teorema de Thales. Então o teorema de Thales diz que se eu dividir x por 5, é igual a dividir 6 por 10. Então aí eu escrevi o teorema de Thales. Agora, para resolver isso, nós vamos multiplicar cruzado. Então 10 vezes x, ou seja, 10x, é igual a 5 vezes 6, que dá 30. Então temos uma equação do primeiro grau. Agora é só dividir 30 por 10. Então x é igual a 30 dividido por 10. Então x vale 3. Então esse comprimento x aqui é 3. Então essa medida aqui vale 3. Fazer um outro exemplo. Aqui seria o exemplo 1, né? Aqui está resolvendo de novo, né?
Nós já resolvemos, x vale 3. Então, exemplo 2. Então, aqui temos de novo as retas paralelas. Então, pode usar o teorema de Tales. Aqui o x está numa posição diferente. Ele estava lá em cima, agora está aqui embaixo. Mas é só aplicar o teorema de Tales da mesma forma. Então, pelo teorema de Tales, 10 dividido por 12 é igual a 15 dividido por x. Então, eu escrevi o teorema, agora é só resolver. Então, multiplica. Então, fica aqui 10x, que é o 10 vezes x, igual a 15 vezes 12, ou 12 vezes 15. Então, 15 vezes 12 dá 180. 15 vezes 12. 2 vezes 5. 2 1, 2, 3. 1 vezes 5. 1 vezes 1. 180. Divide 180 por 10. Então, x igual a 18. Então, esse comprimento aqui vale 18. Então, o teorema de Tales é basicamente isso. Lá na apostila, as atividades são bem parecidas com esses exemplos aqui. Agora vamos ver um outro teorema aqui. Para isso, vamos estudar primeiro, relembrar o que é um triângulo retângulo. Então, um triângulo é uma figura formada por 3 segmentos de reta, né? Figura fechada. Então, tem 3 lados. Tem vários tipos de triângulo. Então, aqui são alguns tipos de triângulo. Esse é um triângulo. Aqui a gente está interessado no triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que um dos ângulos dele é de 90 graus. Aqui está escrito errado, aqui é 90 graus, é só assim, ó, uma bolinha. Então, 90 graus. Então, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Todo triângulo tem 3 ângulos. Então, ângulos são essas medidas dessas aberturas aqui. Então, tem 3 ângulos aqui. Esses ângulos variam entre 0, né? Tem que ser maior do que 0 e menor que 90. Então, um triângulo retângulo tem que ter um desses ângulos igual a 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus é simbolizado por esse símbolo aqui. Então, nesse triângulo, aparece o ângulo de 90 graus aqui embaixo. Então, triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus e vai ter esse símbolo. Agora vamos ver o que é hipotenusa e cateto.
Então, no triângulo retângulo, nós temos 3 lados que recebem esses nomes. O lado oposto ao ângulo de 90, então aqui está o ângulo de 90, o lado oposto é chamado de hipotenusa. Os outros 2 lados são chamados de cateto. Então a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Pode notar que esse lado aqui ele é maior do que os outros 2. Então no triângulo retângulo a hipotenusa é o lado maior. Agora vamos ver o teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras foi um matemático grego que elaborou um teorema que hoje recebe o nome de Teorema de Pitágoras, relacionado ao triângulo retângulo, então é geometria. O teorema de Pitágoras é o seguinte. Então você tem um triângulo retângulo, como mostra a figura. Então, tem um triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o lado maior. Aqui está representado pela letra A. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, então é a letra A. Os outros 2 lados são os catetos. Então, aqui um triângulo retângulo de hipotenusa A e de catetos com medidas B e C. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte. Você tem um triângulo retângulo, aqui com medidas A, B e C, sendo A a hipotenusa, então vale a seguinte igualdade. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então esse é o teorema de Pitágoras. É um teorema muito importante na geometria. Então aqui um exemplo para a gente usar o teorema de Pitágoras. Então aqui é um triângulo retângulo, que aqui é o símbolo de 90. O triângulo retângulo é o que tem um ângulo de 90. Então esse triângulo é retângulo. Nós poderemos usar o teorema de Pitágoras. Aqui a gente tem uma medida desconhecida, nós vamos calcular essa medida. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode escrever aqui a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90, que é o x. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado somado com 4 ao quadrado. Agora nós vamos resolver essa equação. X ao quadrado nós vamos manter. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Mantenho o x ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. O x está ao quadrado. Então, qual é o número ao quadrado, né? O x é um número desconhecido. Então, qual é o número ao quadrado que é igual a 25? Aqui não precisa pensar muito. Então, é raiz quadrada de 25. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Então, se aqui está ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5.
Então, x vale 5, nesse caso aí. Então, nesse triângulo retângulo aí, essa medida é 3, aqui é 4. Como o triângulo é um triângulo retângulo, então essa medida aqui vale 5. X é 5. Vamos fazer um outro exemplo. Aqui de novo calcular a medida x, desconhecida. Então esse triângulo também é um triângulo retângulo, que tem um símbolo de 90 graus aqui. A hipotenusa aqui é o 10, porque é o lado maior, é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, para a gente calcular o x, vamos escrever o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa aqui é o 10. É igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Agora vamos calcular. Resolver essa equação. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. X ao quadrado mantém. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Nós precisamos isolar o x. Então esse 36, nós vamos jogar ele aqui para a esquerda. Vai ficar 100. Do lado direito aqui está mais 36, então você vai mudar o 36 para o lado esquerdo da equação. Então vai mudar o sinal, vai ficar menos 36. O x ao quadrado permanece do lado direito. Então 36 mudou de lado e mudou o sinal por isso. Agora resolvendo aqui, 100 menos 36 dá 64. X ao quadrado permanece. Agora nós temos 64 é igual a x ao quadrado. Ou seja, tem que tirar a raiz de 64 para descobrir o valor do x. Então, a raiz de 64 é igual a x. A raiz de 64 é 8. Então x vale 8. Então 8 é igual a x. O que dá no mesmo que x igual a 8. Então x vale 8. Então nesse triângulo retângulo aqui o x vale 8. Essa medida é 8, que é um dos catetos. Então agora é só resolver as questões 1 e 2 da apostila, a NP4. Qualquer dúvida é só pedir ajuda. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp aí no grupo.